A pergunta que eu mais recebo dos meus clientes é: para onde vai o dólar no final do ano? Eu vou ser muito humilde em dizer que eu não sei para onde vai o dólar, mas eu separei algumas imagens aqui para a gente criar um plano de fundo e tentar construir junto uma ideia. Então esse gráfico traz para a gente o desempenho das principais moedas latinas no ano de 2024 até março de 2025. Quanto mais abaixo posicionadas as linhas, pior o desempenho da moeda frente ao dólar. O que a gente consegue tirar de bate-pronto é de que o desempenho das moedas pares ao real foi majoritariamente o mesmo, uma tendência negativa. E aí, de fato, acentuado pelas mazelas internas de cada país. O México, com desempenho muito ruim, tal qual o real, se deve pela eleição de um governo de esquerda em 2024. E o Brasil, por todo aquele noticiário de fiscal, de meta, de déficit, que a gente acompanhou um pouquinho e que se acentuou em novembro com o anúncio do Haddad no horário nobre, incluindo no anúncio de pacote de corte de gastos a isenção de imposto de renda de até R$ 5.000. Então, isso que fez com que o real descolasse no final do ano, levando o dólar até 6,20. Como isso comprimiu muito, na hora que descomprime, também volta com maior intensidade. Então, em janeiro, a gente teve o real como a melhor moeda do globo e o dólar saiu lá dos seus 6,20 para algo próximo a 5,70. Mas não é um movimento único e exclusivo do Brasil. A gente vê esse mesmo movimento acontecendo na moeda chilena e na moeda colombiana. Por que não aconteceu na moeda mexicana? Porque o México hoje é o centro da questão tarifária, junto a Canadá, a China. Então, muita incerteza do que diz respeito ao México. E falar um pouquinho do dólar. O que aconteceu com o dólar no ano de 2024 e agora no ano de 2025? Quando percebeu-se que o Trump era o favorito a ganhar as eleições no ano de 2024, devido às incertezas quanto a tarifas, questões imigratórias, o mundo ficou muito receoso. Como o dólar hoje é a reserva de valor do mundo, o dinheiro acaba fluindo para as reservas americanas, fazendo com que as pessoas comprem dólar. Então o dólar aprecia conforme a imagem aqui demonstra. Isso aqui foi quando o mercado, de fato, percebeu que o Trump era o favorito, fez essa apreciação toda na moeda americana. Agora o contexto que eu quero criar com vocês. Em 2020, quem estava à frente do governo americano naquela crise sanitária da Covid era, de fato, o mesmo Donald Trump. E ele sofreu na pele as questões da dependência da cadeia de suprimentos globais, principalmente a dependência da China. Como proposta para esse novo mandato, ele vem com a reindustrialização dos Estados Unidos. Para que isso seja verdade, para que Trump consiga implementar esse plano de governo, ele precisa basicamente de dois ingredientes, que são moeda fraca, ou seja, o dólar fraco, e juros baixos. Eu vou explicar um pouquinho de cada um. A moeda fraca. Por que Trump precisa da moeda fraca? Pensa bem, pensa comigo. As empresas atualmente instaladas na China ou em outros países como Vietnã têm os custos atrelados às moedas locais, ou seja, os custos atrelados a yuan e a sua receita em dólar. Então é muito vantajoso que o dólar seja forte para essas empresas, porque elas têm os custos em moedas relativamente estáveis, custos baixos com mão de obra, a mão de obra é muito mais barata do que nos Estados Unidos, e tem a sua receita em dólar, moeda forte. Para essas empresas voltarem a produzir nos Estados Unidos, ou seja, investir e contratar lá, elas precisam se tornar competitivas. E para os produtos americanos serem competitivos no mundo, é muito importante que o dólar esteja fraco, porque aí sim, eles vão ter os custos em dólar e a receita em dólar. No entanto, o dólar, frente às outras moedas, representa menos na parcela de renda das pessoas. E a gente tem o segundo ingrediente, então, como sendo a taxa de juros. O que é a taxa de juros propriamente dita? A taxa de juros nada mais é do que o custo do dinheiro no tempo. Ou seja, quanto custa para pegar dinheiro emprestado. Essa daqui é a taxa do Tesouro Americano de 10 anos. Então as empresas, via de regra, se captam a taxa do Tesouro, né, que é a base, mais o risco embutido pela companhia. Então, quanto mais consolidada a companhia, menor esse custo adicional que ela vai ter frente a uma companhia que oferece mais risco. E para que o plano de investimento das empresas se torne viável, ou seja,
fechar as plantas que estão hoje situadas na China e trazer essas plantas fabris para os Estados Unidos, é preciso que o custo do dinheiro seja barato. A gente consegue visualizar na imagem que as taxas de juros de fato estão caindo. Assim como o preço do dólar. Então é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês e dizer que o desempenho favorável do real, ou a taxa de câmbio, para onde ela vai, depende muito mais de fatores externos do que internos. Vamos lembrar que em novembro do ano passado, a gente teve a questão fiscal entrando muito em voga e a gente internamente não resolveu nada. A gente não teve nenhuma melhora substancial aqui no Brasil que fizesse jus a essa melhora do real. Deixa eu contar para vocês, no final do ano de 2025 vai acontecer exatamente a mesma coisa. A gente ainda não resolveu essa questão fiscal e está caminhando para um ano de eleição em 2026. O brasileiro tem a memória curta, parece que a gente resolveu as coisas, que está vivendo uma lua de mel, e não é bem assim. Mas o ponto que fica, o desempenho do real é muito mais dependente do movimento externo do que interno. E você, para onde acha que vai o dólar?